Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos estudantes da Uninter, do Centro Universitário Internacional da Uninter, de Curitiba, mas somos do Polo Ituiutaba, aqui de Minas Gerais, e somos alunos da licenciatura, segunda licenciatura em Geografia, pelo Centro Universitário Uninter, e estamos aí com o estágio supervisionado do ensino médio, eu, juntamente com a Isabela Iesa, fazendo o estágio, e gravamos algumas aulas em relação, no caso, a aula 3, trata sobre a geografia aplicada ao vestibular da UF, e aí tem algumas técnicas de aprovação, juntamente com o tipo de eixo programático que é cobrado na prova da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. E na aula 4, sobre as técnicas de aprovação específicas aí para se passar na disciplina de geografia, nas provas nacionais de vestibular das universidades federais e das universidades estaduais e também do Exame Nacional de Ensino Médio na disciplina de Geografia. A disciplina de Geografia que hoje tem crescido muito nos exames nacionais e também no Enem, em vestibulares, em função das próprias questões ambientais, sociais e geográficas e políticas e socioespaciais que têm crescido também no Brasil e no mundo contemporâneo. Então, a geografia como disciplina e como ciência, ela tem crescido muito nessas provas nacionais e tanto a nível de vestibular quanto de Enem. E aqui a gente fez um panorama atual para ser aprovado, para o aluno de ensino médio ser aprovado e ter um aproveitamento razoável também nessa disciplina, nessas provas nacionais. É isso, obrigada e tomara que você tenha um ótimo curso pela frente. Obrigada, até mais. Olá, estamos começando a nossa quarta aula do curso e a última também. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas e que vocês tenham conseguido adquirir alguns conhecimentos que nós passamos aqui. Foi justamente para isso que nós criamos esse curso, todas essas aulas. Elas vão ficar salvas aqui no YouTube e sempre que você tiver uma dúvida ou que quiser rever algum conteúdo, sinta-se à vontade para rever os vídeos. E não se esqueçam, é claro, de dar like no vídeo, de comentar, de compartilhar com as outras pessoas. Para nós, a sua participação é extremamente importante. E hoje nós vamos começar falando sobre as técnicas de aprovação em geografia. Todo vestibulando passa por um momento muito estressante na vida, principalmente quando ele decide o seu curso, quando ele consegue fechar as suas opções de cursos superiores para poder então ingressar à universidade. E essa aula é justamente para tirar um pouquinho desse estresse, para aliviar um pouquinho essas tensões. E vamos começar então. A dica número 1 é: descubra o seu estilo de aprender. Se o autoconhecimento, saber quem você é, seus valores, suas aspirações e habilidades foi fundamental para escolher o curso na hora de se inscrever no vestibular, saber um pouco mais sobre si mesmo também vai ajudar na hora de se preparar para o exame. Descobrir de que jeito você aprende melhor economiza tempo e energia. Já percebeu como algumas pessoas fixam melhor a matéria desenhando esquemas que aqueles que precisam ler tudo em voz alta? É que outros vão direto resolver os exercícios para só depois consultar a matéria? É claro que a gente não aprende de um só jeito, mas conhecer as preferências do seu cérebro ajuda a escolher, por exemplo, entre começar a estudar literatura fazendo uma ficha de resumo ou atacando um simulado. Isso é extremamente importante pelo seguinte fato: existem pessoas que são muito visuais. Essas pessoas visuais tendem a se dar melhor com esquemas, mapas mentais,
resumos esteticamente mais organizados e outras já são muito mais lógicas, não tem tanta necessidade visual. Por isso que é extremamente importante que você reconheça qual é o seu melhor estilo, como você prefere estudar, como você absorve muito mais os conhecimentos. Também é importante lembrar que cada pessoa é única, e isso é muito importante para que as pessoas entendam de uma vez por todas que o processo de aprendizagem, ele não é unificado, ele não existe somente de um jeito para todas as pessoas. Pelo contrário, cada um vai encontrar uma maneira muito mais eficiente de estudar, absorver os conhecimentos e, enfim, conseguir alcançar melhores posições e resultados nos exames, vestibulares, concursos, enfim, tudo que vocês se proporem aí a fazerem. 2. Faça um reconhecimento do terreno. Uma boa maneira de se preparar para o vestibular da faculdade dos seus sonhos é saber onde você está pisando. É a melhor maneira de fazer isso, e a melhor maneira de fazer isso é analisar as questões dos anos anteriores de todas as matérias. Procure os cadernos de prova e gabaritos dos 3 últimos anos. Normalmente, eles são publicados no site da própria universidade na seção vestibular. Com os cadernos de prova em mãos, reproduza a mesma situação de cada um dos dias da prova. Não faça mais de uma prova por dia. Isso é bastante importante. Reserve o tempo exigido para a resolução das questões. Tranque-se no quarto com água e algum lanche. Use apenas o material permitido na hora da prova e faça o seu próprio simulado. Depois de resolver tudo, confira o gabarito, anote o que tem dificuldade, reforce essa matéria e não descanse enquanto não compreender aquilo que não acertou. Faça o mesmo com as demais provas dos anos anteriores. Após conferir as questões e sua pontuação, com uma cabeça fresca, analise o tipo de questão, se tem pegadinha e qual a proporção de questões fáceis, médias e difíceis. Por exemplo, isso não garante que você adivinhe como vai ser a próxima prova, mas deixa você mais tranquilo e preparado para o que está por vir. É aquilo, né, gente? É muito importante fazer exercícios, observar provas anteriores, os tipos de questões que são cobradas pelas universidades ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo isso é extremamente relevante para que você sinta-se mais seguro quando começar a fazer a prova, quando começar a fazer o seu vestibular. Tudo isso é importante para que no dia nenhum estresse desnecessário fique próximo a você. Dica número 3. Fique um pouco offline. Na hora da prova, você não vai poder usar o celular, o computador, a calculadora ou qualquer tipo de ajuda. Na sua rotina de estudos, inclua uns momentos completamente desligado de aparelhos eletrônicos, internet, redes sociais, música, celular, calculadora.
Além de ajudar na concentração e fazer com que os viciados não passem mal na hora da prova por não poderem usar o celular, resolver as questões sozinho treina o raciocínio e a agilidade, qualidades importantes para quem quer passar no vestibular. Ou você quer perder minutos preciosos da prova de matemática porque não está acostumado a fazer contas de dividir e multiplicar sem a calculadora do lado. Isso também é muito importante. Ficar um pouco offline é muito comum nos dias de hoje que os jovens sintam-se muito ansiosos sem o celular. E olha, vou falar, não é somente os jovens não, tá? Os adultos também se sentem extremamente incomodados se o tempo passa e eles não têm os seus companheiros, tá? Os seus digníssimos companheiros, que são os seus celulares. O celular ele veio para nos ajudar de uma forma maravilhosa, trazer praticidade às nossas vidas. Mas é extremamente importante lembrar que na hora da prova isso não pode acontecer. O celular deverá estar desligado e você deve se acostumar, principalmente se terminar a prova algum tempo antes do prazo final se encerrar e você não poder sair com o caderno de prova, isso pode muito bem acontecer. E se acontecer, você precisa entender que aquele minutinho, aquele tempinho que você passará na sala de aula faz parte daquele tempo ocioso em que você não pode pegar no celular. Sem contar, é claro, que são menos informações, menos poluição visual, né, antes da prova. Isso ajuda bastante. As redes sociais, por mais que elas são muito boas, mas elas também oferecem aí um certo perigo, principalmente antes de provas muito importantes. Dica número 4. Saco vazio não para em pé. Aliás, nem estuda direito. Cuide do corpo e da mente para aguentar a maratona de estudos. Não é o momento de encarar dietas malucas, virar noite na base do café, mais refrigerante, mais energético, mais guaraná em pó, ou se entupir de doces e chocolates para dar energia, aquela falsa desculpa, né? É uma época de privações, sim, mas não de se detonar. Dê ao corpo as 3 coisas que ele mais vai precisar: dormir, comer e mexer. Dormir, comer e mexer, minha gente. Exatamente. Pode ser que você não consiga encaixar a academia ou o futebol com os amigos por uns tempos enquanto estuda para o vestibular. Mas, se puder, ótimo! Uma caminhada, natação ou passeio de bicicleta também ajudam a desestressar a mente e oxigenar o corpo. Faça também pequenos intervalos nas horas de estudo para se mexer. Levante da cadeira, alongue a coluna, os braços e pulsos, relaxe os ombros e respire. Faça isso a cada 45 minutos, aproximadamente. Se estiver no cursinho, aproveite os intervalos para caminhar pela sala, esticar as pernas, dar uma volta pelo corredor. A tensão nos ombros e pescoço pode prejudicar o fluxo de sangue e, consequentemente, a oxigenação do cérebro. Tudo o que você não quer quando está estudando. É claro, pessoal, que estamos falando aqui em relação ao cursinho, se nós estivermos nas normas, né, dentro das normas, dentro da nossa normalidade. É claro que com o Covid-19,
nós não estamos mais indo aos cursinhos, os alunos provavelmente estão estudando de casa, né? Então, é claro, ter o bom senso de trazer também essas dicas para dentro de casa mesmo, para que você fique mais à vontade dentro da sua própria casa, principalmente neste ano de 2020, que é um ano bem atípico. Dica número 5. Troque a procrastinação pelo foco. Deixar para a última hora é um verdadeiro tiro no pé para o vestibulando. Se você tem a tendência de empurrar as tarefas chatas com a barriga e arrumar desculpas para não seguir seu plano de estudo, combata a procrastinação com técnicas que ajudam a manter o foco. E algumas fazem a gente produzir mais sem nem perceber o tempo passar. Isso também é extremamente relevante não apenas para o vestibulando, mas para várias outras pessoas em vários momentos da vida. A procrastinação é uma verdadeira, olha, como que eu posso dizer isso sem ser mal educada? Mas é bem chato passar pelo processo de procrastinação. Ela é uma verdadeira vilã em nossas vidas. Tudo aquilo que nós deixamos para fazer depois acaba se transformando num emaranhado de coisas para se fazer, para se pensar, para se estudar. Então, nada de procrastinação. É interessante fazer algumas listas para que, a partir do momento que você consiga eliminar aquelas coisinhas na sua lista, você se sinta um pouco melhor. É interessante você tentar criar uma rotina. Eu sei que, a princípio, parece algo extremamente estranho, extremamente ruim de ser feito, mas é importante, porque a procrastinação pode atrapalhar e muito a nossa vida. E quando digo isso, não estou me referindo somente aos vestibulandos, é claro. Estou me referindo a todos na vida mesmo. A procrastinação é muito perigosa, então tome muito cuidado com ela. Dica 6. Leia mais para escrever melhor. Os livros obrigatórios, revistas semanais, artigos em jornais, algum livro mais leve sobre um assunto de que você gosta. A leitura ajuda muito a organizar as ideias para fazer a redação do vestibular. Dá repertório e cultura, elementos para argumentar bem e vocabulário mais rico, e reforça, é claro, a gramática e ortografia. E, além de melhorar a redação, ler bastante ainda tem 2 ótimos efeitos colaterais. Ajuda a se expressar melhor nas questões dissertativas e, no caso de jornais e revistas, garante que você não vai ficar boiando nas questões sobre atualidades. Pessoal, isso é muito verdade. Eu lembro que sempre me achava muito ruim de escrita, mas a partir do momento que comecei a ler mais, a partir do momento que abri a minha cabeça para esse universo tão magnífico que é o universo da literatura, eu comecei a escrever melhor, exatamente assim como num passe de mágica. É claro, nada vem sem prática, nada vem sem estudo. Então, também é importante que você estude a gramática, que você resolva questões de interpretação de texto. Isso tudo também vai trazer excelentes benefícios. São basicamente essas 2 coisas combinadas: a leitura, resolução de exercícios,
não é mesmo? Junto com o estudo da língua portuguesa. Gente, não tem nem o que argumentar. Você conseguiu relacionar o estudo da língua portuguesa com a prática de questões e a literatura e a leitura? Pronto, você consegue se sair muito bem, não apenas em português, mas também numa redação, nas atualidades. Em uma questão, às vezes, de exatas ou das humanas, que é bastante interpretativa. Tudo isso faz muita diferença na vida do vestibulando. E, novamente, não apenas na vida do vestibulando, mas na vida de todos nós. Quem gosta de fazer uma faculdade ou quem gosta de estudar, quem gosta de conhecer novas culturas, novos conhecimentos, é muito importante que também crie esse hábito, o hábito da literatura. Um hábito tão bom, um hábito tão saudável de se ter aí em pleno 2020. Dica número 7. Não faz mal pular os obstáculos de vez em quando. Sabe quando a gente empaca em uma questão difícil? Em vez de ficar remoendo e se desgastando para chegar à solução, às vezes o melhor mesmo é deixar o problema de lado, dar um tempo, fazer outras coisas ou estudar outras matérias e voltar 2 dias depois com a cabeça fresca. O mesmo vale para o dia da prova do vestibular. Encontrou uma questão muito difícil? Pule para a seguinte e volte depois para resolver. Exatamente, não adianta ficar dando murro em ponta de faca, já diz aquele nosso grande ditado popular. Por isso, é importante que você leve esse conselho a sério. Quando não estiver dando conta, quando você souber que se lembra de determinados assuntos, mas não tem certeza daquela questão, não sabe muito bem se estudou, se deixou de estudar aquela disciplina, aquela matéria, aquele conteúdo, dê uma respirada. Outra dica muito boa também é: encontrou uma questão dessa no meio da prova, ficou um pouco nervoso, ficou um pouco nervosa, ficou um pouco alterado em relação a isso? Levante, vá ao banheiro, jogue uma água no rosto, dê uma caminhadinha por entre os corredores das universidades, das escolas. Faça isso para que você não fique tão atordoado quando encontrar uma questão bem mais difícil ou uma questão que você não está se lembrando, não está conseguindo resolvê-la. Dica número 8. Crie seu próprio código de estudo. Alguns usam canetas coloridas, como eu, não vou negar. Outros preferem resumir tudo em fichas e há aqueles que criam ícones e símbolos para representar conceitos. Não existe uma fórmula única de sucesso para as anotações do vestibulando. O ideal mesmo é descobrir o que funciona para ajudar você a memorizar, compreender, analisar e absorver o conteúdo. É como eu falei anteriormente, cada pessoa possui a sua maneira de estudar, interpretar e de assimilar os conteúdos e conhecimentos. Por isso é importante não julgar muitas vezes o colega que não gosta de usar nenhum tipo de caneta colorida, ou ao contrário, o colega que gosta de colocar várias cores nos textos, várias marcações, ou o colega que gosta de fazer um resumo e outro que prefere um mapa mental. Bom, isso varia de pessoa para pessoa e realmente é bem recomendável que todos nós
façamos sempre aquilo que é mais fácil para nós, ou seja, que a gente utilize as técnicas mais fáceis para que nós possamos aprender e absorver mais os conteúdos. Dica número 9. Pergunte e responda. Se estiver frequentando aulas, aproveite para perguntar, tirar todas as dúvidas. Não tenha vergonha, mesmo que a pergunta pareça boba para você. Leve para a sala de aula aqueles exercícios e questões de prova que você não conseguiu resolver. Ensinar também ajuda a aprender, sabia? Encontre colegas com quem você tem afinidade e recorra a eles para trocar conhecimento. De repente, ele precisa de ajuda em uma matéria que você é tranquila ou tranquilo e pode te ajudar naquelas que você tem mais dificuldade. Algumas pessoas até estudam melhor em grupo. Dica número 10. Ligue os pontos. Procure enxergar a conexão entre temas, disciplinas e atualidades. Muitas universidades incluem questões multidisciplinares em suas provas do vestibular, seja no formato objetivo ou dissertativo. Ter uma visão mais ampla e conectada das coisas também ajuda a fixar conceitos e a combater o branco na hora da prova. É só ir puxando o fio do raciocínio que você consegue lembrar do que precisa. Bom, a fonte para essas 10 dicas nós tiramos então do site mundovestibular.com.br. Mas ainda não acabou. Vamos para a dica de número 11. Defina a metodologia de estudo mais adequada para você. Existem inúmeros métodos de estudo que funcionam de verdade, porém, nem sempre o que é bom para o seu amigo vai funcionar com você. Há quem prefira estudar com horários definidos, 1 ou 2 matérias por dia. Outros optam pelo ciclo de estudos, onde não definem uma matéria por dia, mas um tempo para cada matéria, passando para a próxima somente quando terminam a anterior. Descubra qual método é o ideal para você. Você aprende melhor com videoaulas ou apostilas? Se dá bem estudando sozinho ou precisa do cursinho presencial? Depois de pensar sobre essas questões, defina suas metas e monte um planejamento de estudos. Outro ponto muito importante da vida de qualquer vestibulando e estudante. Dica número 12. Crie uma rotina de revisões. Outra palavrinha bastante importante, galera, revisão. O segredo da maioria dos aprovados de primeira nos vestibulares são as revisões. Isso mesmo, minha gente. Não adianta estudar sem parar e nunca rever o conteúdo passado, pois nosso cérebro esquecerá facilmente daquilo que não foi reforçado. O ideal é pré-estabelecer momentos para recapitular o assunto visto. Antes de iniciar uma nova matéria, reveja o que estudou anteriormente e, pelo menos uma vez na semana, revise todo o conteúdo.
Dica de número 13. Elabore resumos e mapas mentais. Alguns conteúdos precisam apenas de uma leitura aprofundada para serem assimilados, mas existem aqueles que só entram no nosso cérebro de vez após várias e várias revisões. Os resumos e os mapas mentais são ótimas formas de esclarecer os conteúdos difíceis. Escolha um método e adote. Veja qual dos dois funciona melhor para você ou utilize ambos, elaborando-os durante os estudos e utilizando-os posteriormente nas revisões. Muitos aprovados garantem que, se não fossem esses métodos, não teriam conseguido a tão sonhada vaga. Dica número 14. Faça muitas questões e conheça o estilo das provas. Além de se planejar muito bem, definir o método de estudo e sempre revisar, os vestibulandos precisam praticar. Só assim você poderá verificar se o seu conhecimento realmente está sendo assimilado, além de conseguir ter uma noção de como anda o seu desempenho e identificar os pontos que precisam ser reforçados. Procure responder diversas perguntas sobre o assunto e não deixe de fazer questões das provas passadas do vestibular que prestará. Assim, você saberá onde está pisando, ou seja, reconhecimento do terreno. Dica de número 15. Se prepare para o vestibular fazendo simulados. Agora, uma das dicas mais importantes e que as pessoas menos colocam em prática, mas que pode fazer toda a diferença: faça simulados. No site da própria universidade costumam ser disponibilizadas as provas anteriores. Pegue os cadernos de questões dos últimos 3 anos e faça o teste dentro das regras do vestibular, reservando um tempo adequado, um lugar tranquilo e sem interrupções e utilizando apenas o material que será permitido no dia. Bom, agora vocês vão ficar com a segunda parte dessa aula com a minha colega Isabor Misa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa dica. E por último, tratem essa fase da vida com muita leveza. Eu sei que o vestibular traz bastante pressão, bastante mesmo, mas olha, é uma fase única da sua vida e que você passará poucas vezes pela vida. Acredite nisso. Mesmo que você faça outros cursos superiores, nunca a mesma sensação. O nosso primeiro vestibular é sempre o mais importante, é sempre o primeiro de todos, é sempre aquele que marcará. Então, fique tranquilo, fique tranquila, estude, faça a sua parte e vá tranquilo para fazer essa prova. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem agora com uma segunda parte.